Gente, bom dia para vocês. Praticamente todo mundo já me conhece, todo mundo aqui é de Poço Comprido praticamente. Já deve ter percebido que eu sempre aproveito essas oportunidades. Sempre quando estou indo para Garanhuns, eu gosto de aproveitar o tempo, porque a gente vai passar pelo menos uns 30 minutos aqui dentro desse carro. Quando chegar lá em Garanhuns, a gente conversa tanta coisa, mas o que fica de especial pra gente? É a pergunta. Eu estive vendo uma história que eu quero contar para vocês. Ela é interessante. Um padre foi celebrar a missa. E quando ele celebrou tudo bonitinho, né? No outro domingo, ele foi celebrar a missa novamente. E na hora da pregação, ele fez a mesma pregação do domingo anterior. No terceiro domingo, ele foi pregar, fez a missa, na hora da pregação, a mesma pregação também. No quarto domingo, quando ele foi para pegar o microfone para falar, o sacristão puxou a batina dele, ele olhou para trás, o sacristão falou: você vai pregar a mesma coisa? Ele falou: vou pregar a mesma coisa. Aí o sacristão falou: até quando você vai pregar essa mesma coisa? Ele falou: até os fiéis se tornarem fiéis e obedecer o que eu estou ensinando. Porque eu estou ensinando e o povo não está obedecendo. Parece uma história interessante. Muitas vezes a gente não leva em consideração. Os que viajam sempre por aqui e que pegam o carro que eu pego também, deve ter percebido que eu tenho uma preocupação em aproveitar o tempo e falar de coisas. Falo um pouco de saúde, mas uma das coisas que eu tenho procurado falar é dos dias que nós estamos vivendo. Hoje, por exemplo, se você for observar, por melhor que seja a vida, dos mais ricos aos mais pobres, estão percebendo que nós estamos passando por dias inseguros. O que a Bíblia Sagrada chama de dias difíceis, tempos difíceis. O apóstolo São Paulo, quando ele escreve a Timóteo, na segunda carta que ele escreveu, no capítulo 3, do verso de 1 até o 5, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Aí ele começa a fazer uma lista de coisas. Ele fala: os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, traidores, atrevidos, ingratos, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem. Olha quanta coisa ruim que ele fala. E depois ele ainda diz assim: tendo aparência de piedade, porém negando o poder. Você olha para a pessoa, às vezes, quando lá na Bahia, em 1990, muitos de vocês não tinham nascido ainda naquela época, o ladrão que me roubou dentro do banco, ele parecia que era o funcionário do banco. Tinha aparência de funcionário e era o ladrão e eu não sabia. Aparência de piedade. Você olha para a pessoa, bonitinha, parece gente boa, mas você não sabe o que está no coração dele. E Jesus diz, apóstolo Paulo fala: são tempos difíceis, tempos trabalhosos. A gente, se for levar em consideração, quando você vai ao mercado fazer uma feira, você tem que saber quanto de dinheiro você vai levar para ver se precisa levar uma sacola ou não. Pode trazer na própria mão mesmo. Então, essa é a situação. Se nós olharmos para a segurança, o mundo está inseguro. Os policiais não dão conta de considerar, eles não conseguem controlar o clima difícil dos assaltantes, dos traficantes, dos assassinos e de todas as coisas que não prestam. Então, esse é o ponto. Se nós formos olhar na área da saúde, os hospitais estão super lotados, entendeu? Eu faço menção que eu estive em Fortaleza uma vez, o hospital estava tão cheio que os pacientes ficavam na maca, não era na cama não, e nos corredores, porque nos alojamentos já não tinha espaço para eles. Então, os médicos cada vez estudando mais, se formando, se especializando, mas as doenças cada vez maior quantidade.
as doenças cada vez mais graves. Se você for observar, quando eu era menino, quando falava em câncer, a gente falava no escondido. Era uma coisa tão ruim, tão feia, que a gente não falava de público. Depois, quando foi lá para 86, veio a AIDS. A AIDS era coisa do outro mundo. Hoje, ninguém nem leva em conta. Depois vem agora em 2019, 2020, o corona, que acabou com meio mundo de gente. Então, quanto mais médico, quanto mais tecnologia hospitalar, quanto mais medicamento, mais doença, mais morte. A situação fica mais feia. E o que nós temos que entender? A orientação de Jesus. Interessante, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, eu sempre tenho chamado a atenção para esse capítulo, porque é o capítulo que a gente chama de capítulo profético, que fala da vinda do Senhor Jesus, os acontecimentos que anuncia a vinda de Jesus. Os discípulos perguntaram a Jesus nas seguintes palavras: quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus responde assim, interessante as primeiras palavras de Jesus. Ele diz: cuidado para que ninguém vos engane. Minha gente, eu vou ser sincero, eu fico triste, eu fico preocupado, porque o índice de enganos é tão grande que a gente não consegue, a gente fica inseguro. Agora, ele não está falando de alguém te enganar comprando na sua mão e não pagando, não. Ele não está falando de te enganar pegando emprestado e não devolvendo. Ele não está falando em enganar mentindo para você. Ele está falando em enganar com relação à fé. Infelizmente, muitas pessoas com aparência de piedade, às vezes um líder religioso, que muitas vezes a gente tem até vergonha de dizer que é um pastor, em vista do que alguns pastores têm feito. Algumas pessoas têm vergonha de dizer que é padre, em vista de que, infelizmente, alguns padres têm feito. Então, quer dizer, cuidado para você não ser enganado. Eu posso admitir que na igreja precisa de dinheiro para poder manter, mas eu não posso admitir que seja como se fosse um vínculo comercial para a pessoa. Se o culto tiver 45 minutos, 15 minutos expulsando o demônio, 15 minutos é pedindo dinheiro e depois 15 minutos só para falar da Bíblia. E olhe lá de que vai falar. Então, é triste, é vergonhoso. Nós temos que ter a preocupação com a salvação da pessoa, não é extorquir a pessoa. Então, esse é o ponto importante. Agora, a minha preocupação não é tirar a pessoa de uma igreja e botar na outra. Eu sempre tenho falado isso. É fortalecer a comunhão, é animar as pessoas a estudarem a palavra, a ler, a se prepararem. Nós estamos vivendo em um mundo de insegurança. A gente está indo todo mundo bonitinho aqui. Ninguém sabe dos que estão aqui. Deus permita que todos amanhã estejam vivos, mas ninguém pode garantir se todos estarão vivos amanhã. Por isso nós temos que estar preparados. Nós temos que viver preparado. Esse é o fator importante. Às vezes as pessoas ficam assustadas, ficam apreensivas quando a gente fala com relação à morte. A morte é uma coisa que infelizmente vem para todo mundo, não tem como escapar, não tem como fugir. Agora tem um fator importante, é estar preparado, porque Deus promete, Jesus promete que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Então isso é importante, crer nele. Agora, quando a gente crê, a gente obedece. Preste atenção nessa história. Havia um equilibrista, aqueles moços que passam em cima de uma corda, andando de um lado para o outro. Entre dois prédios, ele esticou um cabo de aço bem grande para ele atravessar, andando naquela altura de uns 5 andares lá em cima. Se caísse, ia se arrebentar lá embaixo. Aí ele foi e atravessou, passou de um lado para o outro. Todo mundo aplaudiu.
Aí na volta, ele, quando chegou lá, ele falou assim, aí ele pegou um carrinho desse de construção, que tem uma roda só na frente, os pedreiros usam. Aí ele pegou e falou assim, agora, quem acredita que eu consigo passar de volta guiando esse carrinho em cima desse cabo? Aí todo mundo aplaudiu, ele passou de volta. Aí ele fez a terceira pergunta, agora quem acredita, olha essa daqui, quem acredita que eu consigo passar com uma pessoa sentada dentro do carrinho em cima desse cabo até do lado de lá? Aí todo mundo, eu acredito, bateram palma, aplaudiram. Ele fez uma pergunta, então entra um aqui dentro do carrinho para mim, eu vou atravessar. Ninguém quis. Então acredita mesmo? Não acredita. Então a fé leva à ação. E se nós cremos em Jesus, nós temos que fazer o que Jesus pede. Olha aqui que ele pede, amai aos vossos inimigos. Eu quero ver quem está fazendo isso. Orai pelos que vos perseguem. Está encrencado com a vizinha, está encrencado com a pessoa, ora por ela. É o que ele está pedindo, mas é o que nós temos que fazer. Está notando como que é? Se nós fizermos como ele pede, nós vamos viver uma vida menos apreensiva nessa terra e vamos nos habilitar para viver com ele na eternidade. Pode parecer estranho, mas se ele pediu, é coisa boa, é para o bem. Ele não esqueça desse pensamento. Jesus nunca pediria o que nós não podemos fazer ou doar, mas sempre quando pede, ainda é para o nosso próprio bem-estar. Se ele fala que é para amar, vamos amar. Agora, Senhor, como que eu vou? Me ajuda, Senhor, me ajuda a gostar daquela vizinha. Ó Senhor, me ajude a tratar bem meu colega de trabalho. Ó Senhor, me ajuda a tratar bem minha esposa. Então, ele vai colocar no coração da gente. Esse é um fator importante. Agora, depois de tudo isso, nós temos que admitir uma coisa. O caminho que nós temos que apegar, que infelizmente as pessoas não levam em consideração. Esse é um ponto importante. Infelizmente, o povo não leva a sério. Nós somos um retrato daquilo que nós contemplamos. Se você vê coisas boas, você vai refletir o bem. Se você vê coisas ruins, você vai refletir o mal. Infelizmente, isso aqui, ó, eu estou com a Bíblia aqui. Mas se nós não soubermos usar este aparelho, ele é um caminho da perdição. Tá certo? Porque se você abrir no TikTok, 99,999 não sei quantos 9% do que fala lá, do que mostra lá, é imoralidade, é depravação, é denegrindo a imagem um do outro, é uma polêmica terrível. Se você vai para o Kawaii, não é diferente. Se você vai para o YouTube, você vai pegar um percentual assustador nesse sentido também. Então, nós temos que ter cuidado. Ah, mas é só um minutinho. É um minutinho que você assiste uma coisa. Quando termina aquela, aí vem a outra, vem a outra, vem a outra. No final, você assistiu 20, 30, 40, 50 minutos e não percebeu. Chega no final do dia, se eu lhe perguntar, leu a Bíblia Sagrada hoje? Aí vai falar, não tive tempo. Não teve tempo da Bíblia Sagrada. E o YouTube teve? E o Kawaii teve? E o TikTok teve? Então, nós temos que aprender a dar prioridade às coisas. Esse é o fator importante. Vamos entender que é para o bem da gente. Nada melhor. As pessoas querem viver. Só que nós estamos, infelizmente, apreensivos, querendo viver nessa terra. Quando Deus quer nos dar a vida eterna, que é melhor. Aqui, vive-se 60, 70, 80, 90, às vezes chega a 100, alguma coisinha a mais, um ou outro, e depois morre do mesmo jeito. A vida eterna, excelente, indiscutível. Então, agora para isso nós temos que preparar. Quando eu fui para Itália, recebi o comunicado que era para eu ir, a pessoa que me convidou falou, olha, traga roupa de frio. Para quem mora no Brasil, roupa de frio, eu peguei uma blusa mais ou menos dessa que minha esposa está vestida, botei dentro da mala, camisa de manga comprida, roupas, comprei uma única calça de moletom, botei na mala. A mala não vai com a gente dentro do avião, vai empacotada.
Quando chega no posto de saúde da Coab 2, sim? Quando chega na Itália, um frio terrível. E agora? A mala não estava na minha mão. E aquela blusinha não ia dar para resolver o meu problema. Então, quer dizer, quando você vai fazer uma viagem, você se prepara para ir para aquela viagem. Agora, e para ir para a vida eterna? Não temos que nos preparar? É excelente, é oportunidade, é o que Deus está oferecendo para a gente. Eu espero que esse discurso que eu estou fazendo, que o Espírito Santo opere no coração de cada um de vocês. A minha preocupação, como eu falei, não é a igreja, é você com Deus. Agora, a igreja tem uma colocação, ela tem a responsabilidade de incentivar a pessoa no caminho de Deus. Se ela não está fazendo, a culpa não é minha. A responsabilidade não é minha. Eu tenho que ter a minha consciência e a minha responsabilidade diante de Deus de que estou fazendo o que é certo. Então, aproveite, meus amados, meus queridos, não perca tempo. Administrem as vossas atividades e deem prioridade para Deus. Querendo ou não, Jesus vai voltar. Estando ou não preparado, Jesus vai voltar. Só que tem uma coisa, se você estiver preparado, é melhor para você. Então esse é o fator. E o meu conselho, examinai as Escrituras, porque vós julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, aproveitar o tempo. No mundo moderno, a coisa mais barata que tem é uma Bíblia. Se você não tiver como comprar uma Bíblia, me peça que eu vou lhe dar uma de presente. Eu faço questão. No dia do juízo eu não quero ter desculpa. Ah, eu não conhecia porque eu não tinha Bíblia. Não, você tinha sim. Você não tinha porque não queria. Você ia ganhar uma e não quis. Então esse é o fator. E outra mais, se quiser, olha aqui, ó, olha o tamanho da minha Bíblia aqui no celular. Aqui você pode regular o tamanho que você quiser. Você quer ler pequenininho, tá aí. Não quero pequenininho, eu enxergo pouco. Ó, botar um pouquinho maior. Tá notando? Então ninguém tem desculpa. Ah não, mas eu não sei ler, sabe ler não? Você aperta o dedo aqui, ele vai falar a Bíblia para você. Ele vai ler para você. Então, vamos aproveitar a oportunidade. Jesus, porém, vamos disse, não vedes vamos nos preparar para o dia da vinda do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo opere no coração, fortaleça na fé e no desejo de se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Espero que meu discurso não tenha sido incômodo. Eu vou deixar um presentezinho com vocês, um folhetinho que tem o meu canal no YouTube, para você visitar o meu canal. Tenho mais de 250 vídeos com mensagens educativas e preciosas para você conhecer. Que Deus abençoe. Até a próxima viagem.